Então, essa interdisciplinaridade é a que torna o serviço, o trabalho mais desafiador e, ao mesmo tempo, mais instigante. Chamo Wagner Braga Nunes Coelho, né? Sou, por formação, engenheiro cartógrafo, né? E estou atuando no subprojeto 2, né? Que é o mapeamento de uso e cobertura do solo na subbacia do Ribeirão Ferro Carvão de Brumadinho. Sou engenheiro cartógrafo formado no Rio de Janeiro, né, no Instituto Militar de Engenharia, em 1994. Fiz mestrado em engenharia cartográfica e doutorado em banco de dados geográfico, né, o que é uma comunicação consideravelmente estreita com a engenharia de computação, né? É uma interdisciplinaridade bem frequente. Atuei no mercado, digamos assim, né? Durante muitos anos até virar professor, né? Então, minha experiência enquanto engenheiro cartógrafo foi condução de equipes para aquisição de dados de campo e até a produção final de mapas, né? Isso aí espalhado no território nacional todo. Eu falo até com pouca modéstia, vamos dizer assim, mas eu fiz trabalhos de campo, antes de entrar na universidade, em 21 estados da federação, né? E fazendo trabalho de reverso de mapeamento. A engenharia cartográfica ela é pouco conhecida, como o nome em si, né? Mas ela é muito utilizada no dia a dia das pessoas, particularmente nos últimos anos, né? Quando a espacialização de dados, essa ideia de locomoção em cidades, aplicativos como Google Maps, Waze, coisas desse tipo assim, que fizeram com que as pessoas tivessem um maior acesso aos produtos, mesmo não sabendo basicamente o background, o que está por trás daquilo ali, que seria a atuação da engenharia cartográfica. Eu poderia dizer que ela é uma engenharia meio, não fim. Então, isso dificulta um pouco a percepção das pessoas, de modo geral, né, nas atividades. Mas, basicamente, digamos assim, bem superficialmente, nós poderíamos dizer que a engenharia cartográfica vai trabalhar com coleta de dados, ou aquisição de dados de campo, uma estruturação desses dados, uma metodologia, uma modelagem visando a representação desses dados e, finalmente, a publicação deles, né? Que dados são esses? São dados geoespacializados, né, ou espacializados, melhor dizendo, da superfície terrestre. Então, nosso área de atuação é a superfície física terrestre. E nós precisamos ou desejamos fazer uma série de atividades, procedimentos, para conseguir modelar essa superfície e apresentá-la. Classicamente, eram nos mapas, cartas, né? E hoje já em meios digitais, né? Como disse, Google Maps, Waze, aquilo é um exemplo de um produto final. Então, a engenharia cartográfica vem desde a coleta dos dados até a publicação desse produto final para a engenharia cartográfica. Minha especialidade está muito mais vinculada ao meu doutorado em si, até o meu pós-doutorado. Então, estaria como linha de ação, digamos assim, a estruturação dos dados. Ou seja, a partir da coleta dos dados, que nós temos lá coordenadas e toponímias, metadados, uma série de informações, nós devemos estruturar isso para que esses dados, uma vez processados, tornem-se objetos computacionais, falando em termos computacionais, que vão permitir análise posterior dos mapas. Perguntas simplórias assim, qual é a distância entre um ponto e o outro, qual é a área de um determinado polígono, por exemplo, uma mancha verde, qual é a área disso, qual é o volume, às vezes. Então, isso precisa estar estruturado para entendermos aqueles objetos geométricos que são visualmente visíveis no mapa, sejam passíveis de análise e processamento posteriores. Então, minha linha seria a estruturação dos dados, e mais em particular dentro dos bancos de dados geográficos, porque os dados adquiridos eles são incorporados num banco de dados geográfico, ou seja, possuem coordenadas, e o tratamento ali, o adequado, visando as tarefas posteriores, é o meu foco de pesquisa, né? Da tarefa, como engenheiro cartógrafo, é a mesma que está acontecendo no projeto.
o engenheiro cartógrafo, eu até falei aqui, ele é muito mais uma atividade meio do que fim. Nossa atividade fim é a produção do mapa, mas ele tem um cliente, tem uma necessidade a ser atendida. O que isso implica? Há uma necessidade de interdisciplinaridade muito grande. Então, nós precisamos conversar com outros profissionais de outras áreas, minimamente entender necessidades, entender anseios, digamos assim, né, para que o produto tenha uma finalidade. Nós não podemos, enquanto engenheiros cartógrafos, cometer esse erro, né, de fazer um mapa para nós, um mapa para que nós mesmos tenhamos condições de lê-lo. Ele tem um objetivo. Então, essa interdisciplinaridade é a que torna o serviço, o trabalho mais desafiador e, ao mesmo tempo, mais instigante. Então, nós temos relacionamentos, digamos assim, com a medicina, parasitologia. Para ter uma ideia, eu estou orientando uma aluna de doutorado na parasitologia. Eu sou engenheiro cartógrafo do IGC, dentro da própria UFMG, com um braço, digamos assim, esticado na parasitologia. Há projetos como o Brumadinho, esse se apresenta muito como cartografia, que é um mapeamento razoavelmente clássico, mas os mapas servirão para outros assuntos, para outros profissionais. Então, nós temos que fazer algo que seja lido e útil para outras especialidades. Então, essa é a maior dificuldade, eu diria, e o maior desafio, mas, como disse, ao mesmo tempo é instigante, porque, no final das contas, à medida que o tempo de formado, de atuando na área, vai passando, nós temos uma, digamos assim, um conhecimento, pelo menos mínimo, de conseguir conversar com profissionais de outras áreas. E isso, particularmente, eu acho assim, muito bom, porque a gente passa a ter uma ideia da ciência mais ampla, né? 3 coisas básicas para a pessoa obter sucesso. Evidentemente, considerando dedicações e tudo mais, né? Ele tem que ter uma aptidão às ciências exatas, particularmente matemática. Engenharia cartográfica, ela é matemática quase pura. Então, a ciência básica que nós temos com grande aprofundamento é a matemática, com ampliações que os engenheiros mais usuais não possuem. Por exemplo, há mais disciplinas de cálculo, há mais disciplinas de geometria diferencial e por aí vai, né? Então, essa aptidão para matemática, em particular, gostar de atividades de campo. Eu sei que há muito trabalho de gabinete, né? Mas o início da produção em si, ela é no campo. E sem uma ida ou um trabalho, uma experiência de campo, isso dificulta a conclusão dos passos seguintes. Eu sei que não existe um engenheiro cartógrafo que consiga fazer tudo. Não consegue porque não há tempo hábil e por conta do tamanho das equipes, né? Qualquer ida a campo não é uma questão de 1 ou 2 pessoas, né? Dependendo do porte do trabalho, nós teremos lá 10, 20 profissionais, topógrafos, agrimensores, com um engenheiro cartógrafo conduzindo. Então, é uma quantidade de operações de campo consideravelmente alta, assim como de gabinete. Mas a experiência de campo, eu acho que é válida, eu diria que é primordial para que ele se forme de forma plena como engenheiro cartógrafo, e essa habilidade para interagir com outras especialidades, essa interdisciplinaridade que eu falei. Então, muitas vezes, nós temos um contato razoavelmente estreito com engenheiros de minas, engenheiro civil, florestal, arquitetura, geologia, geografia. Então, existem outros profissionais que nós precisamos dialogar, né? E ter essa visão de que a nossa atividade ela é mais meio do que fim. Nós temos um cliente, que geralmente é um outro profissional, a qual nós temos que entender o que ele precisa e o que ele anseia para produzir da melhor forma possível.